Bom, geração do avivamento, bom dia para vocês, amém? Um dia abençoado, um dia profético. Perdão, eu dei uma atrasadinha, na verdade era para eu ter feito essa live de madrugada, mas eu tomei remédio muito forte, eu não consegui, não me levantaram, na verdade, né? Eu tomei um remédio muito forte e não me levantaram, não me acordaram. Da Nani. Amém? Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Gente, tá dormindo muito pesado. Caso tô tomando muito antibiótico, né? E aí eu não sei, não sou assim não. E aí, não me acordaram. Eu falei pra eles, vocês não me acordaram. Sejam todos bem-vindos, amém? Um dia abençoado pra todos vocês. Confesso pra você que eu acordei agorinha. Apaguei. Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Seja bem-vindo, Yara. Amém? De onde vocês são? Coloca pra mim. Quem tá passando por transição geográfica? Quem está passando por uma transição geográfica? Está mudando ou vai mudar? Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Joinville, Santa Catarina, Salvador. Bora compartilhar essa live, gente. Torres, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Amém? Glória a Deus. Ribeirão Preto, Inglaterra, Blumenau. Belo Horizonte, amém? Barreiras, Bahia, Anicuns, Goiás. Deixa eu ver. Gente, eu tive sonho até que Deus tinha recolhido uma pessoa da minha família. Muito real. Um sonho muito real. Muito real. Quando eu durmo bastante assim, eu tenho muitos sonhos proféticos. Uberlândia, Primavera do Leste, conheço Primavera do Leste, São Paulo, Recife, Hidrolândia, Maceió, Alegrete, Rio Grande do Sul, Rondônia, Campinas, Canudos, Bahia. Eu sou paranaense. Estados Unidos. Essa é a nossa segunda nação agora. Entregaram lá pra mim essa nação. Tomei posse, Guarujá, Belo Horizonte, Rio Largo, Jardim, Maricá, Floriano, Sumaré, Jundiaí, Medianeira, Peruíbe, Rio de Janeiro, Niterói, Rio de Janeiro, uau, São José dos Campos, Pedro II, uau, São José do Rio Preto, Sinop. Anne, querida, beijo no seu coração. Anne é a filha amada. Renata. Não, gente, eu não moro nos States não, mas pelo jeito eu vou ter uma casa lá. Já profetizaram, né, amor? Profetizaram que, olha, eu tava agora nos Estados Unidos. Profetizaram assim que os Estados Unidos vai ser ali pra nós e vai ser o lugar que nós vamos só pra descansar. De tanta coisa que vai ser, não vai ser fácil não. Amém? Osasco, São Paulo. Pastor Hector, um abraço, Pastor Hector. Osasco, pertinho aí. São José do Rio Preto, Imperatriz do Maranhão, Nova Campina, Pedro II, Piauí. Vocês são de tudo que é lugar desse Brasil, né? Gente, hoje a live é sobre o dom de profecia. Vocês vão amar a live de hoje, tá? Sobre o dom de profecia. Então, eu amo esse dom. É um dos dons que Deus mais me usa. Esse e o discernimento de espírito. Amém? O que houve com a oração da madrugada? Segue normal, gente. É vocês que não estão acordando. Oração da madrugada segue todo dia. Quem fez foi o apóstolo essa madrugada, né, mãe? Só que eu
eu fiquei muito doente nos Estados Unidos agora. Eu peguei uma tosse. Na verdade, eu passei por um processo lá no meu emocional, minha imunidade caiu. E aí eu já peguei uma tosse. Quando eu cheguei aqui no Brasil, fiquei muito ruim mesmo. E aí, agora, gente, eu tenho um manto pra contar pra vocês. Ó, foi forte hoje. Quem orou hoje, amor? Pastora Ellen. Pastora Ellen, você? Hoje foi a pastora Ellen e o Amado. E eu tava no sono. Eu dormi, eu tô tomando antibiótico forte, eu tô tomando uma amoxicilina com clavulanato. É? Acho que é amoxicilina com clavulanato, tô tomando. E ontem eu tomei meus remédios, eu apaguei. Então, eu ia fazer a live, né? Mas aí ninguém me acordou, meu despertador não me acordou, então o negócio tava pesado mesmo. Gente, eu tenho uma coisa pra contar pra vocês, que vocês vão ficar chocados. Mas a gente vai orar e vai ler primeiro pra depois eu contar. Senão vocês não vão aguentar a pressão. Vocês têm que ser compreensivos. Glória a Deus. Eu quero que vocês estejam orando. Eu descansei, gente. Esse dia que eu tô doente, eu descansei bastante. Tô descansando. Amém? Glória a Deus. Deixa eu achar um fundinho aqui, legal. Abre aí Jeremias 34. Glória a Deus, aleluia. Nosso encontro da Escola de Libertadores está chegando. E você não tem noção como eu estou ansiosa. Amém? E a nossa escola também, de avivamento, está chegando. Se você não colocou seu nome na lista de espera, tá? Coloque seu nome na lista de espera. Só posso dizer pra você, tá fantástico. A estrutura tá fantástica. Daqui uns dias o pessoal vai entrar em contato com você. Glória a Deus. Aleluia. Tô arrumando as malas já. Ixi, vocês estão muito adiantados. Então vamos lá, vamos orar. Abra comigo em Jeremias 34, vamos orar. Amém? Olha, eu só vou dizer algo pra você. A escola de avivamento, ela é extremamente especial. Ela é algo que inusitado, é algo que eu não imaginei assim. Ontem o fogo de Deus desceu aqui. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Tá? Sejam todos bem-vindos. O nosso encontro da Escola de Libertadores vai ser na Estância, sim. E já fechou, né, amor? Fechou já a inscrição. Não tem como mais fazer. As inscrições estão fechadas. Amém? Vai ter óleo de unção? Vai ter, sim. Vai ter a lojinha da Global lá, tá? Vai ter a lojinha da Global. Gente, mas olha, eu quero que vocês aumentem a expectativa. Vocês não estão entendendo o que vai estar por acontecer, tá? Vamos orar e aí eu vou contar pra vocês, tá bom? Amém? Obrigada, pastor Eric. Recebo. Feche os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai, nós te glorificamos por esse dia, por essa manhã. Pai, nós abençoamos todos que estão aqui. Eu convido o Espírito Santo, Pai, para ser o porta-voz da mensagem, Senhor Deus. Que não seja eu, mas que seja o teu doce e amoroso Espírito Santo através da minha vida. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, eu te louvo, eu te enalteço. Eu elevo, Senhor Deus, os meus olhos a Ti para declarar, Pai, que o Senhor é Deus sobre todas as circunstâncias. E o Senhor vai adiante de nós como uma coluna de fogo. Grande eu sou, Deus Todo-Poderoso. Te glorificamos, te amamos e te enaltecemos, Senhor Deus. Te glorificamos. Pai, abençoa essa live, chacoalha todos que estão aqui com a tua poderosa presença. Pai, nos abençoa nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Ainda tô tossindo um pouquinho. Não é fácil não, gente. A vida do crente não é fácil não. Amém. Abra comigo em Jeremias capítulo. Amém. Nossa, a lojinha da Global Fire não tem ela online. Tá, nós estamos organizando tudo isso, tá, gente? Eu vou colocar tudo.
Vou organizar tudo agora, tá? Fiquem em paz, tá? Jeremias capítulo 34, advertência para Zedequias. Nabucodonosor, rei da Babilônia, é esse aqui mesmo, né, gente? O capítulo de hoje. É esse mesmo. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio com todos os exércitos dos reinos que ele governava e lutou contra Jerusalém e contra as cidades de Judá. Naquela ocasião, Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor. Vá a Zedequias, rei de Judá, e diga-lhe assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, estou prestes a entregar esta cidade ao rei da Babilônia, e ele a queimará de alto a baixo. Você não escapará das mãos dele, mas será capturado e levado para falar face a face com o rei da Babilônia. Então será enviado para o exílio da Babilônia. Ouça, porém, esta promessa do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor: você não morrerá na guerra, mas em paz. O povo queimará incenso em sua honra, como fizeram em honra aos seus antepassados. Os reis que o precederam chorarão por você e lamentarão: que tristeza, nosso rei morreu. Eu decretei isso, diz o Senhor. O profeta Jeremias transmitiu essa mensagem a Zedequias, rei de Judá, nessa época. O exército babilônico cercava Jerusalém, Laquins e Azeca, as únicas cidades fortificadas de Judá que ainda não tinham sido conquistadas. Amém? Gente, vou terminar aqui que o texto não é tão longo, tá? Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor depois que o rei Zedequias fez uma aliança com o povo para libertar os escravos. Ele havia ordenado que todo o povo libertasse suas escravas e seus escravos hebreus, e ninguém devia manter em escravidão alguém do seu próprio povo. Os oficiais e todo o povo tinham obedecido uma ordem do rei e libertado cada um dos escravos, mas depois mudaram de ideia. Tomaram de volta os homens e as mulheres que haviam libertado e os obrigaram a ser escravos novamente. Então o Senhor lhes deu esta mensagem por meio de Jeremias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: fiz uma aliança com os seus antepassados muito tempo antes, quando os livrei da escravidão no Egito. Disse-lhes que todo escravo hebreu deveria ser liberto depois de servir durante 6 anos. Contudo, seus antepassados não deram ouvidos e nem me obedeceram. Há pouco tempo vocês arrependeram e fizeram o que era certo aos meus olhos. Libertaram os escravos e fizeram comigo uma aliança solene no tempo em que leva meu nome. Agora, porém, voltaram atrás em seu juramento e profanaram meu nome ao pegar de volta os homens e as mulheres que haviam libertado e os obrigar a seus escravos novamente. Amém? Eu estou no Jeremias 34, versículo 17. Portanto, assim diz o Senhor: vocês não me obedeceram e não libertaram seu povo. Por isso, lhes darei liberdade para serem destruídos por guerra, doença e fome. Vocês serão objetos de horror para todas as nações da terra, porque não cumpriram os termos de minha aliança. Eu os cortarei ao meio, como vocês cortaram o bezerro e caminharam entre as duas partes para confirmar os seus votos. Sim, cortarei ao meio todos os que se comprometeram com a aliança, quer sejam oficiais de Judá, de Jerusalém, oficiais do palácio, sacerdote ou gente comum. Eu os entreguei a seus inimigos e eles os mataram, e seus corpos servirão de alimento para abustres e os animais selvagens. Entregarei Zedequias, rei de Judá, aos seus oficiais e ao exército do rei da Babilônia. E embora tenham se retirado de Jerusalém por um tempo, chamarei de volta os exércitos.
babilônicos. Eles lutarão contra as cidades e conquistarão e queimarão de alto a baixo. Farei que todas as cidades de Judá sejam destruídas e que ninguém more nelas. Amém? É forte. Então fica para casa o 35, o 36, o 37, o 38, o 39 e o 40. E amanhã tem canetinha aí, né? Amanhã nós vamos ler o 31. Amém? Amanhã nós vamos ler o 31. Deixa eu até anotar aqui. Tá? Glória a Jesus. Peraí, Nani, eu quero que você manda a arte aqui pra mim. Eu vou te mandar aí, peraí. Manda a arte. Aham. Ok, hoje eu vou falar sobre o dom de profecia. Amém? Tá? Vamos lá. Prestem atenção aqui no que eu vou dizer pra vocês, tá? Hoje eu vou falar sobre o dom de profecia, tá? Quem é que Deus usa em profecia? Deus te usa em profecia? Tá? Deus te usa em profecia? Como que é? Ou Deus tem começado a te usar em profecia? Gente, o dom de profecia é um dom que desperta uma pessoa que às vezes está dormindo espiritualmente. Amém? Abra comigo em Joel 2:28, eu amo essa passagem, que é a promessa do avivamento, mas em Atos 2, essa promessa se cumpre, tá? Então, em Joel, capítulo 2, versículo 28, diz assim: E acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Amém? Agora, abre comigo, tá? Abre comigo em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 3. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo número 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação, tá? Sonhos proféticos faz parte, sim. Igual, por exemplo, hoje eu dormi e sonhei que Deus estava recolhendo uma pessoa. Essa pessoa morria. Então Deus já está me avisando que essa pessoa já está a senha dela ser tocada na terra, né? Então, sonho, Deus fala muito comigo em sonhos também. Profecia em sonho do que vai acontecer. Então, mas o que profetiza fala a homens para edificação, exortação e consolação. Então, a profecia, ela tem 3 viés. Ela tem edificar, trazer esperança, exortar, alertar, colocar a pessoa no eixo e consolar, trazer o quê? Ânimo, trazer paz, trazer... Então, tem profecias que trazem paz, consolo, profecias que trazem exortação, profecias que trazem edificação. Quando eu estava por me posicionar na presença de Deus, eu recebi uma palavra profética. E essa palavra profética, tá? Essa palavra profética, ela trouxe para mim uma direção avassaladora e uma fome de estar na presença de Deus e de buscar Deus e me posicionar, certo? Então vamos lá, vamos começar. Primeira coisa, o dom de profecia, tá? Vamos separar aqui por... Vou separar aqui, vou até pegar aqui pra mim conseguir, porque eu não tenho resumo não. Então, escreva aí, unção profética. Unção profética. Escreva dom de profecia. E escreva autoridade profética. E aí coloca ofício de profeta. Então, nós temos a unção profética, tá? Nós temos o dom de profecia, que é o que eu vou trazer para você aqui hoje. A autoridade profética é igual à autoridade de libertação que uma pessoa tem. E nós temos o ofício do profeta, que é o profeta ele tem o ofício de profeta. Ele é profeta ou chamado, ele é ou profeta chamado, ou ele é um profeta de ofício, né? Esse aqui, profeta, eu coloquei profeta, ofício de profeta. Ou ele foi chamado durante a jornada dele, a gente tem Gideão, a gente tem Eliseu, ou ele nasceu profeta, como quem? Jeremias,
como Samuel, né, nasceu com esse ofício, tá? E tem a autoridade profética, a pessoa que ela carrega um nível de autoridade muito grande. Como quem que carregava esse nível de autoridade tão grande profético? Elias, não vai chover, o céu fechava 3 anos, tá? Então, mas eu quero trazer hoje para você sobre o dom de profecia, tá? Então, o dom de profecia, ele está dentro de uma classificação dos dons vocais. Dons vocais que são inspirados por Deus para anunciar a vontade de Deus, tá? Então, dentro dos dons vocais, nós temos variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia, tá? E o que é o dom de profecia? O dom de profecia, tá? É o dom onde Deus vai anunciar a boa e perfeita vontade dele, seja no âmbito de edificação, de exortação ou de consolação, no âmbito futuro. Então, a palavra profética, ela não é revelação. Ela é a anunciação da vontade de Deus. Revelação é quando Deus revela um fato que já aconteceu. Então, a palavra profética, ela diz respeito a futuro. Então, escreve assim na frente, futuro, aquilo que ainda não aconteceu, tá? A palavra profética, ela pode ser imediata. E o que nós vamos colocar como imediata? O que para você é imediato? Para mim, imediato é quando eu falo hoje, se cumpre à tarde, eu falo hoje, se cumpre amanhã. Para mim, imediata é aquilo que acontece num prazo de até quanto tempo? Uma palavra profética que é profetizada agora. Quanto tempo para você é imediato? Que você pode colocar no âmbito que a palavra se cumpriu de forma imediata, tá? Então, essa palavra imediata, para mim, é aquilo que acontece ali no prazo de até um mês, vamos pôr, né? Ou hoje, ou essa semana. Aí, a gente tem palavras proféticas que vão durar intermediárias, elas vão demorar um pouco mais. Vamos colocar de 2 meses até 2 anos. E aí tem as palavras proféticas de longo prazo, que pode ser de 2 anos para mais, tá? De 2 anos para mais. Então, quem fez essa classificação? Joe. Eu. Então, tem palavras proféticas que acontecem rápido, tem outras que demoram um prazo de 2 anos e outras que demoram mais de 2 anos, certo? Tá? Ok. Agora, vamos para a segunda fase aqui. O dom de profecia, ele é ativado ou por transferência, ou a pessoa nasce fluindo nesse dom, nós vamos chamar um profeta de ofício, certo? Tá? Pega a visão. Ou a pessoa nasce, ou a pessoa recebeu, ou a pessoa foi chamada no meio do caminho, tá? Então, vamos lá. Presta atenção aqui. Eu fui chamada no meio do caminho. Mas desde pequena eu tenho muito sonho, eu acredito que esse dom já me perseguia. Então eu pedi para Deus que eu queria ter o dom de profecia. Quando eu comecei a buscar por esse dom, eu comecei a entrar num dilema muito grande para conseguir discernir. A palavra profética, ela vai trazer para você a obrigação de discernir a voz de Deus. Então, por quê? Deus está anunciando a vontade dele, tá? Então, o que é a palavra profética? Deus está anunciando a vontade dele, tá? Mas para isso, nós temos que saber qual é a voz de Deus, qual é a voz do inimigo e qual é a voz do nosso coração. Existem 3 vozes que a gente tem que aprender a discernir. Na escola agora de avivamento, vocês vão ter uma aula fantástica sobre isso aqui, com todas as referências e os exercícios para ativar o profético. Então, coloque seu nome na lista de espera. Voz de Deus. A voz... E aí, eu criei, queridos, isso aqui eu criei, porque quando a gente vai estudando tanto, a gente cria, como que eu posso dizer? Certos conceitos para conseguir discernir melhor. A voz de Deus sempre exalta o reino de Deus, mesmo que haja prejuízo na sua vida ou na vida da pessoa que recebe, mas sempre o reino de Deus é exaltado. Como assim? Por exemplo, às vezes você vai passar para você entregar essa palavra, você tem que se humilhar, você vai estar num lugar que você pode receber um deboche,
mais o reino de Deus vai ser exaltado. Então importa isso que é importante. Então, a voz de Deus, a mensagem, ela tem que exaltar o reino de Deus e tem que mostrar a soberania de Deus. A voz do inimigo, geralmente, ela pode trazer prejuízos ou exaltação para você. Então, você tem que medir essa palavra. Então, por exemplo, só para você ter noção, eu sonhei essa noite que Deus recolhia alguém da minha família, certo? Eu sei que é uma mensagem profética. Agora, o que eu vou fazer com essa mensagem profética? Perguntar para Deus o que eu preciso fazer com ela. Eu preciso falar para a pessoa, para os familiares dessa pessoa, que essa pessoa vai ser recolhida? Não. Eu preciso orar? Não. Então, eu preciso agora achar em Deus o que eu preciso fazer, certo? Então, eu tive a mensagem. Então, eu não posso já sair entregando do jeito que eu acho que é. Porque, às vezes, eu tenho uma revelação genuína e vou entregar ela da forma errada. Então, vamos supor, eu chego para a mulher dessa pessoa e falo, o fulano vai morrer. Deus vai recolher esse fulano. Presta atenção. Essa pessoa pode entrar em angústia, essa pessoa pode ficar mal. Então, eu vou estar tendo uma revelação certa, mas vou estar entregando ela de forma errada. Então, como eu devo me posicionar? Deus ainda tem que me dar rema. Mas eu sei já mais ou menos o que eu preciso fazer, certo? E quem eu preciso posicionar. Mas eu preciso trazer esse posicionamento para a pessoa certa, tá bom? Então, por exemplo, vamos supor que você sonhou que o pai da sua amiga ia falecer. Você encontrou sua amiga no mercado e na hora veio no seu coração, vai lá e conta para ela. E às vezes essa voz era do inimigo. Porque você não mediu a palavra. Qual que é a consequência dessa palavra? Essa palavra vai trazer angústia? Essa palavra vai trazer dor? Certo? Então eu quero que você preste muita atenção nisso. Então nós precisamos discernir a voz de Deus, a voz do seu coração. Porque às vezes nós estamos cheios de Deus, mas ainda somos muito emocionais. E às vezes nós queremos fazer cumprir a vontade do nosso coração através da presença de Deus que estamos sentindo ali. E às vezes começamos a profetizar coisas que estão na nossa carne, tá? Então eu preciso que você aprenda o que é a voz de Deus, o que é a voz do inimigo e o que é a voz, tá, do seu coração. E o inimigo, às vezes, ele pode te dar uma verdade misturado com um monte de mentira. Então, o profeta, ele tem que aprender a discernir esses 3 tipos de vozes. A voz do inimigo, porque o inimigo, ele vai tentar confundir o profeta. Tem que aprender a escutar a voz de Deus e a voz do seu coração, certo? Então, queridos, como que a gente fica afiado para escutar a voz de Deus? Edificando o ouvido. Agora coloca aí, ouvido espiritual. Vocês vão ter uma aula tão tremenda na escola de avivamento. Vocês sabem o que significa Yahvé Mekdesh? O Senhor me santifica. Então a nossa escola chama, e esse nome foi o Espírito Santo que me deu, Escola de Avivamento, Yahvé Mekadesh, o Senhor me santifica. Não existe avivamento sem santificação. E você não tem noção do que nós vamos viver nessa escola de avivamento. Perfeito, Luana. Ouvido espiritual. Fala para mim como que nós deixamos o nosso ouvido espiritual limpo. O nosso ouvido físico, você tem que pegar um cotonete de vez em quando, lavar aqui a orelha, certo? Existe um asseio que se faz, presta atenção. Eu, como médica, não estou exercendo hoje, mas, quando eu conheci o apóstolo, eu fui fazer uma lavagem de ouvido nele, né? E eu fiz muito isso, né? Ensinei minhas enfermeiras a fazer, certo? Então, e sai muita sujeira, sujeiras que estão ali, incrustadas, petrificadas, tá? Não escutando as coisas do mundo. Então, coloca aí, risca aí, música secular, não pode escutar. Rodas de fofoca. Música secular, rodas de fofoca. Murmuração. Tudo que, presta atenção,
tudo isso que corrompe o coração do homem entra pelo ouvido ou pelos olhos, tá? Hoje, no âmbito que eu fiz uma blindagem muito grande ao meu redor. Então, por exemplo, até todos os meus áudios são escutados pelos meus portes. Antes de eu escutar, porque eu não sei o que tem ali, você tá entendendo? Então, todos os meus áudios são escutados pela minha equipe. Então, tudo que é, às vezes, hater e isso, chega neles e eles não trazem pra mim porque já foi uma ordem dada. Porque não acrescenta em nada. Perseguição vai ter aqui, na China, em qualquer lugar. Então, eu peço pra não me trazer fofoca, não me trazer conversa e só me trazer testemunho, que é o quê? Que é o que me edifica, tá? A continuar a fazer o que eu estou fazendo. Então, o que você vai fazer? Vai pedir para as pessoas que traz conversa fiada, para as pessoas que ficam murmurando, não fazer mais isso perto de você, tá? Então você precisa limpar o seu ouvido espiritual para conseguir ouvir a voz de Deus. Então primeiro a gente tira o quê? As coisas, os gatilhos podres, tá? E aí você vai começar a escutar louvor, ler a palavra de Deus, porque se você lê a palavra, o seu ouvido é edificado. A Bíblia em áudio também edifica os nossos ouvidos, tá? Então, tudo que exalta o Senhor, tudo que edifica, tudo que fala do reino, tudo que traz paz, tudo que traz fruto, edifica os seus ouvidos espirituais. Então, se você encontrar um profeta, um pastor que escuta música no mundo, você pode ter certeza que tem fogo estranho no meio dele. E o que é fogo estranho? É contaminação. Lembra que eu falei pra vocês que na minha casa, no meu carro, ninguém escuta música secular? Não escuta, tá? Não escuta. Então, eu não acredito que uma pessoa de Deus, que é usada por Deus, fala que tem música. Não, eu acredito que a pessoa que é usada por Deus, tá? Ela tem que estar alinhada e buscando ali, tá? Posicionamentos radicais gera um óleo raro na vida de uma pessoa, certo? Ok? Então, vamos lá. Edificar os ouvidos. Então, o profeta, lembra que Eliseu, o profeta quando ia profetizar, ele falava, traga o tamborim e a harpa. E ali começava a tocar e ele se conectava. Então, a música, querido, ela é muito importante para o profeta. E o profeta, ele se move, ele consegue ativar o teto profético através da música. E isso é muito poderoso, tá? Então, vamos lá. Então, o ouvido espiritual tem que estar limpo, não pode contaminar, certo? Isso aí é uma verdade. Agora, presta atenção aqui no que eu vou falar para você. Existe a profecia a curto prazo, imediata, a médio prazo e a longo prazo. E como que Deus começa a usar uma pessoa em profecia? Ou ela já nasce profeta, como temos Samuel, ou Deus chama no caminho, como nós vemos Eliseu, tá? E Eliseu, ele é chamado no meio do caminho. Ele estava mexendo, ele era meio agricultor, fazendeiro. Enquanto Samuel está no templo e Deus fala com ele desde pequenininho. Então eu preciso que você entenda que nós temos dois tipos de profeta. O profeta chamado e o profeta de ofício. José do Egito é um profeta de ofício, só que um profeta diferente. Deus falava com José através de símbolos e através de sonhos. Tá? Lá na escola de avivamento você vai saber os tipos de profeta de ofício que Deus tem. Então, José era um profeta que Deus falava com ele através de sonhos. Então, José conseguia interpretar os sonhos e anunciar a vontade profética que Deus tinha sobre um tempo, um lugar, certo? E nós temos o profeta chamado. A gente tem Gideão, Eliseu, certo? Profeta de ofício, a gente tem Elias, a gente tem Samuel, a gente tem Jeremias, a gente tem Isaías, tá? Certo? Profeta chamado, a gente tem Paulo, a gente tem os 12 apóstolos, a gente tem Gideão, certo? Presta atenção aqui. Profeta de ofício, a gente tem Sansão. Existe outro tipo de profeta, é um profeta de justiça.
lá na escola agora de avivamento, vocês vão ter todos, tipo, o profeta de justiça, Deus anuncia para ele mais a exortação, tá? Deus anuncia para ele mais a exortação, tá? Isaías foi chamado, gente, eu não lembro, tá? Acho que foi, né? Perdão, me confundi. Tá. Aí nós temos esses profetas, profeta chamado e profeta de ofício. Aí existe o ofício, tá na pessoa. Agora presta atenção. O ofício de profeta está na pessoa. Então ela já carrega o dom profético dentro dela. O dom vai gerar unção profética, vai gerar autoridade profética, vai gerar também unção e autoridade, tá? E o dom vai crescer. Então coloca aí, o dom de profecia, ele tem que crescer, tá? Nós temos um versículo, eu não separei aqui, mas ele diz assim: cada um profetize conforme o tamanho da sua fé. E fé é acreditar sem ver. Então, quanto mais relacionamento você tem com Deus, tá? Mais Deus vai falar de forma detalhada com você. Amém? Quanto mais relacionamento você tem com Deus, mais Deus vai falar de forma detalhada com você. Quanto mais confiança você tem em Deus, quanto mais você entregue a Deus, mais Deus vai falar de forma. Então, assim, como que começa o mover profético? Quando esse dom já está sendo ativado em você, vem uma impressão dentro de você. E como que parece que Deus está falando no começo? Parece um pensamento, coloca aí, parece um pensamento. Parece uma imaginação, parece um sentimento, parece uma emoção. Mas o que parece, você não tem certeza que é seu, mas parece que pode ser seu. Por isso que a gente no começo tem muita dificuldade para discernir se é o inimigo, se somos nós ou se é Deus. Então, como não é uma coisa extraordinária, e o que é extraordinária? Não vem um anjo trazendo um pergaminho falando, olha, eis que você vai profetizar. Não, é uma coisa que vem no testemunho interior, é dentro do seu espírito. Às vezes passa tão rápido que você fala, meu Deus, será que isso é de Deus? A gente diria intuição, né? Uma intuição, tá? Um machismo, vamos colocar um machismo, é as palavras, né? Então, às vezes você tá ali num ônibus. E aí vem uma palavra assim, olha, fala para essa mulher que nem tudo está perdido e que eu estou na causa dela e que eu estou abrindo uma porta. É algo simples, mas para você é simples, para você parece muito genérico, mas para a pessoa ali parece, queridos, presta atenção. Para a pessoa ali parece, para a pessoa vai ser às vezes a resposta da oração dela que ela fez cedo, tá? Então, no começo, quando Deus falava, fala pra pessoa que eu amo ela, fala pra pessoa que eu vou abrir uma porta de emprego, eu falava, Deus, mas só isso? Quem não profetiza no pouco, não vai profetizar no muito. E você tem que obedecer os comandos proféticos. Eu lembro uma vez que Deus falou assim, olha, fala pra esse rapaz que um dia eu vou derramar unção pastoral sobre ele. Era algo muito simples, a gente estava num culto de jovens, eu já profetizava muito raso, era o começo. E eu fiquei com medo daquilo não ser meu, fiquei com medo de profetizar perto dos jovens ali da igreja. E tinha um líder. Eu fiquei intimidada pelo líder, na verdade. Porque eu me achava muito pequena para ir lá e lançar essa palavra naquele jovem. E o que aconteceu? Eu não fui. E quando eu decidi que eu não ia, Deus tomou o líder de jovem e ele foi lá e deu a mesma palavra pro rapaz. Então eu entendi que se eu não for, Deus vai levantar outro. Não existe ninguém substituível no reino de Deus, nem mesmo eu, nem mesmo o apóstolo. Ninguém é insubstituível, eu quero que você entenda isso. Se você não for, Deus vai levantar outro. Deus vai usar o gato, a mula, o cachorro, como ele usou. Então não se sinta. Quando Elias fala para Deus, Deus, mas olha só, eles estão me perseguindo e só restou eu. Deus falou, não. Tem 7.000 ainda, Elias, que não se dobrou a Baal, que não se dobrou a Será. Tá? Então,
O segredo do mover profético é isso daqui. Você precisa entregar as pequenas profecias que o papai vai te dar para Deus te dar sobre o muito, tá? Hoje, as últimas coisas assim que me impressionou, que Deus tem me dado, por que alguém ia morrer, o dia que alguém ia morrer, sabe? Coisas assim que iriam acontecer, com detalhes de dia, de tudo assim, entendeu? Então eu quero que vocês entendam isso, tá? Mas isso não chegou do começo, isso chegou nesses últimos anos, essas coisas tão, né? Tá. Aí o que pode acontecer no começo? Pode acontecer de você entregar uma palavra e não ser da parte de Deus, ser o seu emocional. E nós, na escola, nós vamos abrir um tópico só para falar sobre isso. Às vezes você parou o seu ofício de profeta, porque você entregou algo que não era de Deus. Mas todo mundo está sujeito a errar. E se você errar, você pede perdão. Mas às vezes o diabo, ele plantou uma mensagem no seu coração que parecia que era de Deus. E você não teve certeza, foi lá e entregou e não era de Deus. E você não vai parar porque você errou. Por isso que a gente tem que ter jeito de falar. Se você não tem certeza que vem da parte de Deus, por que você vai falar, eis que o Senhor Deus te fala? Não. Você pode chegar de uma maneira diferente. Olha, eu não sei se isso procede, mas eu senti no meu interior que pode ser que seja de Deus, mas eu não tenho certeza. Eu senti no meu coração que está por chegar isso. Não vou afirmar que é de Deus. A Nani sabe, quando eu tenho algo de Deus, eu chego e falo pá. Quando eu não sei se é de Deus, eu falo, gente, olha, eu não vou assinar que é Deus falando, mas no meu interior veio agora essa mensagem, desse jeito, dessa forma. Vamos orar para ver se realmente é. Então a gente tem formas de abordar uma pessoa, certo? Ok? Se não for de Deus, não vai acontecer. Mas se for de Deus, vai realizar, tá? Então, é isso que eu quero que... E às vezes a pessoa, no profético, existe essa confusão porque é um turbilhão de coisas acontecendo dentro do nosso espírito. E às vezes a gente não consegue, tá? A gente não consegue discernir o que é a voz do Espírito Santo, o que é a voz do diabo e o que é a nossa voz. Porque às vezes Deus começou a nos usar num processo que Deus também está nos curando no interior. E se as nossas emoções estão um pouco desreguladas, às vezes a gente fica naquele turbilhão, tá? Deus fala por enigma demais. Olha o tanto que Deus fala por enigma. Ontem foi que entrou um passarinho aqui dentro, não foi, Nani? Ontem entrou um passarinho aqui dentro. Puf! E eu sei que quando um passarinho entra dentro da casa da gente, pode ser um enigma de Deus. Não estou afirmando que é. No sonho de hoje, Deus falava assim pra mim: para que você saiba que sou eu confirmo através daquele passarinho que entrou dentro da sua cozinha. Então eu entendi, aconteceu ontem, não foi, Nani? Passarinho. E no sonho Deus falava do passarinho que entrou dentro da minha casa. Então eu entendo que é um enigma que na hora eu percebi, repreendi, eu na hora ainda pensei, será que alguém vai ser recolhido? Na hora. E no sonho que eu tive essa madrugada, Deus falou assim, para que você saiba que sou eu fiz um passarinho entrar dentro da sua cozinha. Então isso é enigma, tá? Na escola de avivamento, eu vou explicar tudinho isso pra vocês. Os elementos proféticos, tá? Nani, manda pra mim o calendário aí, só pra mim dar... Não posso dar esse spoiler, mas sabe que eu sempre fico mostrando as coisas, né? Manda assim, devagarzinho assim pra mim. Devagarzinho só pra... Acho que você já mandou, não já? Já mandou, tá? A minha equipe vai começar a entrar em contato com você a partir de amanhã, né? O lançamento oficial é dia 27. Só que dia 27 vai estar com o valor de 40% a mais. Gente, a escola tá demais, tá? Então vamos lá. Deus fala através de enigmas, Deus fala através de sonhos, Deus fala através de pessoas
de pessoas, tá? Sejam elas profetas ou não proféticas, tá bom? Ok? Eu tenho que tomar cuidado, eu não posso mostrar até aqui. Tá, daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, a nossa escola de avivamento, ela chama Yavé Mekadesh, que significa Escola de Avivamento, o Senhor me santifica. E por que a escola tem esse nome? Porque Deus não pode fazer avivamento sem santificação. Santificação não é uma pessoa que carrega, tá? Óleo nas veias ao ponto de nunca pecar. É uma pessoa que anda separada em Deus. Santificação é alguém que decidiu ser kadosh, é alguém que decidiu estar com Deus todos os dias. Amém? Tá? É algo poderoso. Então, aonde que eu parei aqui? Eu ainda tenho uns minutinhos de live, que eu comecei essa live atrasada, tá? Então, Deus, ele fala conosco, tá? E no começo a gente não vai ter o quê? Essa destreza. E por isso que os nossos ouvidos têm que estar limpos. Oração, o jejum, queridos, presta atenção. O jejum é uma chave poderosa. E a oração por pessoas é outra chave poderosa. Então, quanto mais eu entrego a mensagem de Deus, mais Deus me dá mensagens. Então, o carteiro, quanto mais rápido ele é, mais mensagens ele entrega. Agora, coloca assim, profeta é o mensageiro de Deus. O receptor é o indivíduo que recebe a profecia. Ok? O mensageiro de Deus, ele não tem a obrigação de cumprir a palavra profética. Ele tem a obrigação de estar edificado o suficiente para entregar essa palavra dentro da sua originalidade. Então, por exemplo, tem profeta que ele é tão emocional que ele recebe o X, mas quando ele vai profetizar, ele profetiza o X, o Y e o Z. O X, que era de Deus, o Y e o Z, que era do coração dele. Então, a gente tem que entregar aquilo que Deus, de fato, entregou para você. Agora, o receptor, ele tem a obrigação de se manter, e hoje eu vou fazer um culto. Eu não ia ministrar no culto de hoje, mas como eu vou viver um derrébias com Deus aqui uns dias, eu preciso ministrar o culto de hoje, tá? Hoje eu vou falar sobre Kairós de Deus no culto. Então, hoje, às 19 horas, eu vou mandar o link, entra. Tem um culto poderoso onde eu vou falar do aceleramento de Deus na sua vida, o porquê que você não está conseguindo viver as promessas de Deus. Eu vou te dar 7 chaves hoje para o aceleramento genuíno de Deus. Hoje às 19 horas, esteja lá no grupo da Global, vou postar aqui também no grupo do Instagram ali, tá? Então, por exemplo, tem gente que fala assim, profetizaram na minha vida que eu ia casar, mas isso nunca aconteceu. Mas essa pessoa não entendeu que ela ia casar com um homem de Deus e ela tinha que se posicionar nos caminhos de Deus. Mas ela começou a buscar marido na boate, marido ali no barzinho, marido aqui, e começou a estar com um, estar com outro. E realmente ela nunca vai encontrar esse marido que ela tanto sonhou. Porque ela não se posicionou na presença do Altíssimo. Eu preciso que você entenda isso. A palavra profética, ela tem a obrigação de se cumprir se você estiver no centro da vontade de Deus. A palavra profética, ela tem a obrigação de cumprir em você. A palavra profética, ela tem que perseguir você, ela tem que correr atrás de você. Se você estiver no centro da vontade de Deus, você só precisa olhar para o alvo, que é Deus. E todas as bênçãos e todas as palavras têm que se cumprir em você. Agora, amanhã eu vou fazer uma live que foi algo que aconteceu aqui na minha cozinha, que é recalculando a rota. É forte. Fala sobre profecia. Tem gente que recebeu tanta profecia e fala assim, eu tenho uma palavra para ir para tal lugar. Eu tenho uma palavra para isso. Agora, é perigoso ficar correndo atrás de palavras, porque quantas dessas são realmente de Deus e quantas dessas são profetadas? E por que eu vou me preocupar em correr atrás de uma palavra se eu posso andar junto com o dono da palavra? E se eu estou com o dono da palavra,
eu acredito que a palavra vai se cumprir em mim. E não eu vou perseguir a palavra. Amém? E hoje em dia tem muita gente buscando palavras e buscando o cumprimento delas, tá? Ok? Então amanhã eu vou fazer uma live sobre recalculando a rota. Que dia que é amanhã? Terça, tá? Ok? Ok. Então presta atenção. Então, se a pessoa recebeu a palavra de Deus, gente, eu recebo palavra que nós vamos para essa nação. Você acha que eu tô preocupada? Eu preciso só fazer o que eu tô fazendo, que é edificar o povo, é me consagrar, estar mais perto do Senhor. A oportunidade, ela acontece quando a gente menos espera. Ela acontece, ela se cumpre em você. Você não faz esforço para isso acontecer. Mas também precisamos ter decisão no tempo certo. Amém? Tá? Amanhã eu vou fazer, acho que, o que você acha, Nani? Fazer a live amanhã? Que horas? Vou ver e aviso vocês, tá? O culto é hoje às 19 horas, tá? Amanhã é recalculando a rota, tá bom? Certo? Então vamos lá. Ok. Agora eu preciso trazer algo pra vocês. Tem pessoas que se frustraram, tá? Quarta-feira vai ser o culto de membros, tá? Quarta-feira, eu não tenho como fazer o culto de membros amanhã à noite, porque amanhã nós temos algo muito importante para fazer, tá? E amanhã eu não consigo fazer o culto de membros. Seria eu que ia fazer, mas vai ser na quarta-feira, tá bom? Podem ficar em paz, tá? Agora vamos lá. Tem pessoas que receberam uma palavra profética e estão frustradas. Muito frustradas. Porque ela não aconteceu. Mas aí você pergunta, essa pessoa se posicionou? Essa pessoa realmente mergulhou na vontade de Deus? Tá? Então hoje nós temos muitas pessoas que não querem mais saber de escutar uma profecia. Porque alguém emocionado e às vezes que poderia estar até carregando uma mensagem de Deus, tá? Não entregou aquilo de forma genuína e de forma verdadeira. Apóstola, a senhora é uma profeta. Sou uma profetisa, sim. Mas não gosto de correr atrás de profecia porque eu acredito que o meu relacionamento com Deus é o suficiente para trazer palavras proféticas sobre mim diretamente. No último jejum que eu fiz de 70 dias, presta atenção aqui no que eu vou falar para você. No último jejum que eu fiz de 70 dias, quando eu e o apóstolo estávamos entregando o nosso jejum, Deus veio sobre nós. E Deus falou bem assim dentro de mim. No último jejum que eu fiz de 50, Deus me pediu 3 coisas. Nesse, Ele me perguntou o que nós queríamos. Então, quando eu terminei esse jejum de 70 dias, Deus perguntou, o que vocês querem que eu vos faça? E ali eu estava com meu esposo, entregando. E aí eu falei, Júnior, Deus está pedindo aqui para mim, para nós pedirmos qualquer coisa para Ele. Escuta isso. Qualquer coisa para Ele. E aí nós precisamos fazer um pedido junto de algo. E aí eu falei, o que veio no seu espírito? Ele falou, sobre os nossos filhos. Eu falei, no meu também. Escuta essa história. E aí eu falei assim, quantos filhos? E no meu coração veio 4. E no dele veio também, né, amor? Ele 4. E isso nós guardamos para nós. E Deus começou a falar isso conosco. Só comigo e com ele. Ponto. E depois Deus começou a usar pessoas para falar que nós teríamos 4 filhos. E agora nos Estados Unidos eu estava lá, alguém chegou e falou assim, Deus mandou eu vir aqui confirmar aquilo que você já sabe. Você vai ter 4 filhos. Então, como que eu fico diante de uma palavra profética como essa? Tranquilo, porque ele já falou comigo. Mas como que ele falou comigo? Eu tenho intimidade com ele. E o problema das pessoas que estão atrás de profecia são pessoas que não têm intimidade com Deus. Amém? Não têm intimidade nenhuma com Deus. E aí elas ficam atrás disso, daquilo e daquilo outro. Eu não corro atrás de profecia. A profecia, ela corre atrás de mim e ela é obrigada a se cumprir na minha jornada porque eu estou no centro da vontade do Pai.
Amém? Amanhã a live, queridos, vai ser tremenda. Amanhã a live vai ser poderosa, tá? Aumenta sua expectativa. Ok, então a palavra profética, uma vez que você está na direção certa, tá? E já profetizaram que os meus 2 primeiros vai ser gêmeos. Uma vez, vou contar essa história para vocês. Eu quero que vocês não sejam um bando de crente bitolado não, tá, gente? Vou contar essa história para vocês. Vocês acreditam que tem pessoas dentro da igreja católica mais convertidas que muito cristão que está há 20 anos numa igreja evangélica? Vocês acreditam que tem pessoas na igreja católica que amam muito mais a Jesus do que muitos cristãos que estão por aí? Não estou defendendo a idolatria da igreja católica, que eles estão totalmente errados, tá? Mas eu vou contar para você algo. Existem pessoas que jejuam e oram dentro da igreja católica. Eles não rezam, eles oram, eles jejuam, buscam Deus e Deus falam com eles, tá? E uma das pessoas que profetizou que eu teria um casal de gêmeos, tá? Uma das, porque eu já tive vários, foi uma mulher católica, mas cheia do Espírito Santo. Agora eu quero que você escute essa história. Eu estava trabalhando como médica ainda, tá? A minha funcionária foi pra... Tinha uma funcionária que cuidava da minha casa. Um dia ela chegou e falou assim, doutora, e chegou lá. Chegou lá toda, como fala, eufórica. Chegou toda eufórica. Doutora, tô toda arrepiada. Eu falei, o que aconteceu? Sabe aquela mulher que Deus usa ela, tá? Já falaram pra mim que as 2 gestações vai ser gêmeos. Oh, meu Deus. É forte. Aí escuta. Escuta aqui. Presta atenção. Doutora, sabe aquela mulher? Eu falei, sei. Ela disse que Deus vai te tirar dessa cidade. E quando você engravidar, você vai ter gêmeos. Tá? Então, Deus, aí na hora eu me arrepiei inteira. E tenho recebido essa palavra há muito tempo, tá? Então, por que eu tô contando pra você? Pra vocês não ser um povo que fala, o povo da igreja católica é do demônio. Vocês param com isso, pelo amor de Deus. Queridos, a gente tem que ter discernimento de espírito, amém? Tá? A gente tem que ter discernimento de espírito, tá? A gente tem que ter discernimento de espírito. Então, eu tô contando isso pra você, pra que você entenda que Deus, ele usa quem ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quiser. Mas você não deve ficar correndo atrás disso. Agora tem gente que fica só correndo atrás de profecia, só correndo atrás dessas coisas, tá? Ok. Se eu fosse gastar aqui, falar de profecia, nós ia gastar umas 4 horas só numa aula sobre o dom de profecia, a unção profética. A autoridade profética é quando Deus cumpre a palavra dele através de uma voz profética, tá? Mas isso nós vamos falar na escola para você, certo? Ok? Glória a Jesus. O que mais que eu posso falar do dom de profecia para você? Igual, é muito longo esse ensino de profecia, né? Você precisa andar em edificação, tá? E santificação, certo? Outra coisa, o profeta, ele não pode se contaminar. O profeta, ele tem que ter o tempo dele com Deus, certo? E agora eu quero contar algo para vocês, tá? Nessa escola, na escola passada, Deus me pediu 70 dias de oração na madrugada. Vocês lembram que eu fiquei 70 dias ininterrupto, orando 1 hora todo dia na madrugada? Quem lembra disso? E eu fiquei os 70 dias sem interromper, todos os dias era eu. Deus me pediu 70 horas de oração de guerra para começar a escola de libertadores, tá? Quem lembra disso? Nessa escola, Deus me pediu algo e eu preciso que vocês entendam o que Deus me pediu e vocês sejam pacientes no que Deus me pediu, tá? Nessa escola, Deus me pediu
um retiro de 7 dias. Retiro quando eu falo para eu me retirar de tudo e ficar só com ele. Um jejum de silêncio total de 7 dias e de alimento total, só na água. Só na água, tá? Que dia, apóstola, você vai começar? Eu vou começar na quarta-feira, tá? Mas a oração da madrugada vai continuar e eu quero que vocês continuem, tá? A oração da madrugada continua. As lives vão ser feitas pelo apóstolo, pela minha equipe, mas Deus pediu para mim. A escola chama O Senhor Me Santifica e Deus pediu 7 dias recolhida com Ele, sem falar uma palavra. 7 dias. Não vai ser fácil. Vai ser, para mim, o desafio mais difícil de toda a minha vida. Então, e eu creio que eu preciso desse tempo. Eu passei agora, nas últimas semanas, por algo muito difícil, tá? Né? A nível ministerial, decepções, né? Eu acredito que foi até por isso que eu adoeci. Eu preciso desse tempo, só eu e Deus, desconectada de toda a rede social. Minha equipe, eu tenho uma equipe hoje só para a escola, tem mais de 20 pessoas trabalhando só para essa escola, então a minha equipe vai estar todo vapor, certo? Tá? Mas eu sei que é um novo tempo, eu preciso de ficar esses 7 dias só eu e Deus, sem falar nada, só escutando o que ele tem para me dizer, certo? Então, vai ser um jejum forte também, tá? Ok? Mas as lives vão estar tremendas, eu quero que vocês entendam, a minha equipe, o apóstolo vai estar fazendo umas lives maravilhosas aí para vocês, serão só 7 dias, e também já vai ser a minha preparação também para a escola de Libertadores presencial. Então, eu preciso desse tempo. Deus me pediu isso, tá? Deus me pediu 7 dias separada, né? 7 dias. Ele já vinha falando e a escola chama O Senhor Me Santifica. Para me santificar, eu preciso me separar, tá? Então, serão só 7 dias, tá? Mas eu tenho certeza que é para aquilo que está por vir, tá? Vou mostrar um pouquinho de longe. A hora que a equipe começar a entrar em contato com você, vai mostrar para você toda a estrutura da escola. Tem muita coisa linda que tá por vir. Vai ser algo assim, avassalador, assim. Eu só quero dizer para você que é para você se preparar, tá? Então, ontem eu já estava apresentando para Deus tudo que está por acontecer. Eu quero que nesse tempo vocês orem por mim. Vai ser algo assim impactante, tá? Eu tô avisando vocês para que vocês saibam que minha equipe vai estar trazendo tudo aí para vocês, entrando em contato. Vai ter talvez stories meu falando, mas provavelmente eu gravei antes, tá? Esses stories. Então eu tenho uma equipe hoje de mídia grande. Tem hoje mais de 20 pessoas trabalhando para mim, certo? E outra coisa, o valor da escola vai ser 40% menos do que o valor do dia 27. Eu quero pedir para você ter a prudência de não comentar nos comentários, porque quem comprar a partir do dia 27 vai pagar 40% a mais, e já está definido isso, tá? Então, você vai ter um desconto de 40%. E a gente não vai passar valor aqui, porque 40% é significativo sim, tá? Então, eu quero que você tenha a prudência. Se você pôs seu nome na lista de espera, a equipe vai entrar em contato, vai passar o preço para você. Mas a partir do dia 27 é 40% a mais, tá bom? Então, eu quero que você tenha prudência. Não põe em comentário, não comentar. Tô pedindo para você, tá? Tá? Então, eu vou ficar 7 dias recolhida para com Deus. Vai ser um tempo poderoso, tá? Serão 7 dias. Deus me pediu isso, Deus pediu para mim estar com Ele esses 7 dias. Eu acredito que vai ser a minha maior experiência com Deus, tá? Então, se tiver aí stories de eu falando, provavelmente eu gravei antes, né? Mas eu vou ficar recolhida 7 dias com Deus, tá? 7 dias sem falar, 7 dias num jejum só de água, tá? Só água. Não vai ter nem café, nem chimarrão, é só água,
Não vai ser fácil, tá? Ok? Então, eu já estou passando aí pra vocês tudo isso. Olha nos stories, tá nos stories, né, Nani? Olha lá nos stories que tem ali a lista de espera, certo? Então, assim, gente, você que vai para o encontro da escola esse final de semana, sem ser nesse no outro, vai com as suas expectativas bem altas, porque no nível dessa consagração, tá? Que eu vou ter com o Senhor, ela também já é uma preparação para aquilo que vai acontecer, tá? Então, eu quero que você saiba disso. Qualquer problema, qualquer coisa, é o apóstolo que vai estar encarregado. Deus pediu para mim retirar esses 7 dias de tudo e ficar somente buscando Ele. Somente adorando Ele. Mas sem falar nada, só escutando. Então, nesses 7 dias, eu só vou escutar a voz do Pai, adorar Ele em espírito. Amém? Ok? Então, vai ser isso, tá? Será o dia se arrebatar. Eu não sei se eu vou ser arrebatada, mas eu sei que vai ser poderoso, tá? Eu sei que vai ser poderoso. Deus vai restaurar minha saúde, o meu coração, tá? Sofri algumas decepções agora, certo? E preciso desse tempo, porque eu também sou de carne, sou de osso, preciso, tá? Estejam orando por mim. Quero ficar 7 dias, só eu e Deus. Eu tenho certeza que... E aí nós vamos... Eu vou ver certinho aqui, hoje, amanhã... Hoje, que dia que é hoje? Terça? Segunda? Vou começar na quarta-feira, não sei o horário, mas provavelmente... Ou começo amanhã já de noite, não sei. Vou ver tudo certinho, preciso resolver muita coisa para deixar para a equipe que vai estar à frente, né? Aí da escola de avivamento, da escola de Eli, que é o encontro presencial. Mas amanhã nós temos live ainda, tá? Amanhã nós temos live ainda. Mas vai ser um tempo sobrenatural. Imagina, gente, você ficar... Qual que é o órgão mais difícil de ser dominado? É a língua. Agora imagina 7 dias sem falar uma palavra. O nível de autoridade que Deus não traz para você através da palavra. É muito forte. Então hoje e amanhã eu vou trabalhar bastante, deixar muita coisa pronta para minha equipe, para eles poderem se virar, certo? Que depois eu vou voltar desse retiro com Deus. Retiro que eu falo é dessa separação com Deus. Eu vou voltar já, né? E já meio na preparação para a gente ir para a escola ali do final de semana, do dia 30 de novembro, 1º de dezembro. E depois a gente, né? E tem umas coisas aí também, tá? Para acontecer, que só quem faz ser da escola vai saber. Glória a Jesus. Amém? Glória a Deus. Jolie, querida. Jolie quer servir, né? Se tiver espaço, põe ela aí, a Jolie, pra servir. Tá. Na escola, ela tá? Ela leva na caravana de São Paulo. Se tiver espaço, põe ela pra servir. Amém, Jolie? Você é uma princesa do Senhor e Deus tem falado de você pra mim, tá? Isso é forte, tá? Você tem um coração muito genuíno mesmo. Amém? Deus, gente, fala das pessoas pra mim. Ok, vamos voltar aqui. Eu sei que já deu até 1 hora de live, mas vamos voltar aqui. A profecia, deixa eu falar uma coisa pra você. Os ministérios que mais bombam são ministérios que têm profeta, porque as pessoas estão atrás de profecia. O profeta, ele tem que tomar um cuidado, tá? O profeta, ele tem que tomar um cuidado muito grande de não se envaidecer. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você não pode parar de jejuar, você não pode parar de orar, senão a vaidade, ela vai tomar conta do seu coração. E você não pode roubar a glória de Deus. E tem muitos que quando chegam nesses lugares de relevância, eles começam a roubar a glória de Deus. Eles começam a achar que é sobre eles e não é sobre eles. Amém? Eu preciso que você entenda. Tudo que existe sobre uma pessoa no profético, essa pessoa buscou, mas é emprestado. Não pertence a ela, é algo emprestado. A unção é emprestada, o dom é emprestado, isso não dura para sempre. Porque quando nós não estivermos aqui mais e formos para a glória de Deus, lá nós não vamos precisar. Então eu quero que você entenda. Se você
ainda não tem o coração tratado e você é soberbo, vaidoso, pede para Deus tratar o seu coração. Eu acho interessante os elogios, mas eles não, porque eu sei que não é sobre mim que eles estão falando, é sobre aquilo que Deus colocou em mim, então é dele, tá? Então, queridos, não seja uma pessoa que está todo o tempo esperando elogio, esperando aplauso, esperando isso, tá? Eu vou dar uma rema para você, jejue muito para você não sair desse lugar de humildade, desse lugar de reconhecer que é Deus que faz todas as coisas, amém? Não fique atrás de elogio, não fique atrás dessas coisas. É Deus que te deu o dom. É Deus que te abençoou, tá? Mas é dele e é operado através dele. Então, quando a gente termina um seminário, eu entrego toda a glória a Deus, eu já repreendo toda a idolatria contra a minha vida. E tem pessoas que são idólatras. Tem pessoas que, se eu não tô no culto, ela não assiste o culto. Isso pra mim é idolatria. Ah, não, é porque eu não gosto do culto do fulano. Mas o culto do fulano não é sobre o fulano, é sobre o Deus que o fulano crê, que é o mesmo que você crê, tá? Queridos, então, eu tô trazendo isso pra vocês porque geralmente você vê assim, um ministério é que o cara é profeta. Tá lotado, porque todo mundo quer profecia, certo? Então eu quero que vocês entendam, existe também muita idolatria quando uma pessoa é muito usada num dom, certo? Tem gente que fica assim, eu quero que ser liberta pela Senhora. Não, você tem que ser liberta por Jesus Cristo. Eu posso ser uma ferramenta. Mas e se eu não estiver disponível? Se eu não estiver na sua nação? Você pode ser liberto por um outro homem de Deus, outra mulher de Deus. Não, mas eu tenho que ser, tá? Tem que ser, tá? Não, sério, tem que ser pela fulana, tem que ser pelo cicrano, tem que ser por isso, por aquilo, por aquilo outro, certo? Então eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, tá? Muito, 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 porque isso pode gerar muita idolatria, tá? Muita idolatria, ok? Essa live vai ficar salva. Amanhã eu vou fazer uma live ainda que chama Recalculando a Rota, certo? Recalculando a Rota. Provavelmente a gente faz de manhãzinha, vou ver certinho com você, tá bom? Então, eu não consegui falar tudo, tá? Lembra sobre o que você orou? O pastor da Bola de Neve morreu, lembra sobre o que você orou? E, gente, eu oro tanta coisa que eu não lembro tudo não, hein? Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente vê que Deus está pondo a mão na nossa nação, nos nossos pastores. Então, vamos se posicionar, vamos fazer o que é certo, vamos andar certinho no caminho do Senhor, vamos fazer o que é certo, amém? No nome de Jesus, tá? Não consegui falar tudo sobre o dom de profecia, é muito extenso, mas acredito que na escola nós vamos ter um módulo só para falar de profecia, vai ser tremendo, tá? Ok? Jejum de 12 horas até 22 agrada a Deus? É forte para quem tá começando, amém? Tá? É forte para quem tá começando, amém? Então é isso, queridos, tá? É um tempo de posicionamento. Deus está levantando um remanescente, tá? É um tempo que Deus está levantando um remanescente. Deus está levantando um povo. Deus está levantando, tá? Se posicionem com Deus. Faz o que é certinho. Gente, sai da fofoca, sai da mentira, sai da maledicência. Sai da perversidade sexual, certo? Sai da perversidade sexual. Saia. Eu estava orando nos Estados Unidos, um dia lá, muito abalada, e Deus falava assim pra mim, eu só escutei um estrondo, Deus falando, ninguém brinca com a minha obra. Ninguém brinca com a minha obra. Ninguém brinca com a minha obra, e eu vou pôr a mão. E Deus, queridos, ninguém brinca com a obra de Deus. Ninguém brinca com a obra de Deus. Então, eu quero que você saiba, tá? Se santifica. É tempo de se santificar. E o que é santificar? Se afastar do pecado, se apegar a Deus. Deus vai fazer um estrondo, tá? Deus vai fazer um estrondo. Deus vai fazer um estrondo. 3 dias só na água. Gente, todo jejum que dói em você, você não faz para agradar a Deus, você faz para Deus transformar você. Todo sacrifício agrada a Deus. Toda renúncia agrada a Deus, tá?
O jejum de líquido, você define que líquido. Mas, por exemplo, vamos supor que você vai fazer um jejum de líquido de 3 dias. Ah, eu vou deixar um Gatorade por dia, porque eu nunca fiz. Uma água de coco. Vai doer? Vai, porque você não vai se alimentar, você nunca fez esse tipo de coisa. Mas com o tempo, aí você já vai ter que fazer só na água, tá? Ok? Apóstolo, como começa um jejum? Como que você começa um jejum? Assim, por exemplo, como você começa um jejum? Você pega uma folha, vou dar aqui uma explicação rapidinha para vocês. Vocês estão aproveitando de mim hoje, ó. Coloca lá, você vai fazer um jejum de 3 dias, escreve lá no papel, jejum de 3 dias. Qual que é o propósito do jejum? Senhor, cura meu coração dessa decepção. Senhor, me dê uma nova direção. Senhor, fala comigo. Senhor, me liberta da área do vício, me liberta disso, daquilo. Você coloca o que você quer que Deus faça em você e fala para Deus que esse seu propósito de estar em jejum é em prol dele trabalhar ao seu favor, tá? Amém? E aí você vai, antes de começar o jejum, então vamos supor, agora é 11h28. Vamos supor que meio-dia você vai começar. Então, 15 para meio-dia, você fala, Deus, eu venho aqui agora te apresentar o meu propósito de 3 dias. Eu estarei jejuando em prol disso, em prol do fulano ser alcançado pela tua glória. Eu quero que a minha mãe se converta. Senhor, eu quero que o Senhor me trate, eu quero que o Senhor me santifique. Senhor, eu tenho dificuldade nessa área sexual, eu quero que o Senhor me trata. Senhor, eu tenho esse vício ainda, eu quero que o Senhor tire de mim. Senhor, eu quero sair disso, daquilo. Senhor, eu quero ter o fruto do Espírito. Senhor, Deus, eu tenho um caráter difícil, me trata. Senhor, eu quero ativar o dom tal. Você pode pedir qualquer coisa, tá? Certo? E aí você apresentou para Deus. Aí você vai jejuar 3 dias. Só que não é só ficar sem comer. Você tem que, nesses 3 dias, ter um tempinho de oração. Você não vai repetir o que você repetiu na oração do começo. Ora, busca Deus. Nesses 3 dias, sai de tudo que é secular, porque você está num tempo de edificação. Amém? Você está num tempo de edificação. Está edificando, está edificando, está edificando. Amém? Terminou os 3 dias. Aí você pega aquela listinha de novo. E aí o que você faz quando termina os 3 dias? Senhor, eu venho aqui agora entregar para o Senhor o meu jejum que está pronto. Finalizei, obrigada por ter me sustentado. Eu creio que eu já tomei posse de todas as coisas que eu pedi ao Senhor. E é isso, queridos, o jejum é isso, tá? Ok? Estou no jejum de Instagram e estou aqui, então, ó, aí por exemplo, presta atenção. Aí às vezes você faz todo jejum de Instagram, mas eu vou entrar para assistir uma live todo dia que me edifica. É lícito? Sim, é lícito, tá? Porque você está assistindo através daquele mecanismo, tá? Seria um propósito, né? O jejum tem que ter a extensão de exatamente, alimento, né? ó. Vocês falam jejum de Instagram, mas é uma renúncia, isso, tá? Porque jejum é aquilo que você fica sem comer, tá? O jejum tem que ficar sem comer. Tá? Mas eu faço jejum de café. Gente, vou falar uma coisa pra você. Quer matar sua carne? Você tem que parar de comer. Quando você para de alimentar a sua carne e a sua alma, você se conecta ao mundo espiritual de forma avassaladora, tá? Avassaladora, ok? Então, renúncia pode ser de café, de chocolate, tá? Televisão, de tudo isso. Amém? Ok. No meu primeiro ano, quando Deus me chamou, eu falei, Deus, o Senhor quer que eu saia de alguma coisa? E Deus falou, eu quero você longe de série, filme, novela, tudo que é entretenimento. Todas as minhas redes sociais, eu só fiquei com o WhatsApp. E foi o ano que eu mais cresci na minha vida, tá? E foi o ano que Deus me libertou, Deus me curou, tá? Agora, eu fiz só de arroz. Então você fez uma renúncia, porque se você não comeu arroz, você comeu feijão, você comeu farinha, você comeu outra coisa. O jejum, queridos, que liberta é o jejum parcial, que você bebe só líquido, ou o jejum total. Mas o total ele é mais difícil, tá? Porque ele é sem nada. Então, agora eu vou fazer o jejum de 7 dias parcial, é só água. E a água, eu coloco um pouco de sal. Qual que é o sal, amor? É sal? Integral. Sal integral, que é um sal que tem eletrolito que vai me ajudar, tá? Então, vocês estejam orando por mim, que vai ser forte, tá? Jejum de Daniel é o jejum de 21 dias
tá? Também é um jejum onde saem as iguarias, que é doce, que é carne. Então, o que tem no jejum de Daniel? Fruta e legume. Então, poderíamos dizer que é um jejum que desintoxica o corpo. Sofre muito também. Mas você não vai ficar o dia inteiro comendo banana. Não, você tem que fazer igual o apóstolo. O apóstolo fez, ele fazia uma refeição por dia dentro do jejum de Daniel. Tá? Não é, amor? Ele fazia uma refeição por dia. Essa refeição era salada, ele comia salada, porque pode legume, verdura, né? tá? Pode. Ok? Tá. O jejum de Daniel, pra mim, não faz sentido hoje. Jejum de Daniel para quem tá começando, tá? Jejum de Daniel é para quem tá começando, para quem nunca jejuou. Queridos, é igual o apóstolo falou para mim, você faz 70 dias no líquido, o que é 7 dias para você? Né? Então, é isso, tá? Espero vocês amanhã numa live poderosa sobre recalculando a rota. Deus vai recalcular a rota de muitas pessoas aqui, certo? Se você não está ainda inscrito na escola deixa eu só contar uma novidade para você. A escola de avivamento, tá? Você vai ter acesso a minha ministração que eu fiz na conferência, que foi a ministração do primeiro dia e da impartição, tá? Você vai ter acesso à minha ministração da conferência, então vai ser avassaladora e eu tenho certeza que você vai ser muito edificado, então vai ter a libertação que eu fiz na conferência. Isso aí nós não disponibilizamos em um lugar e eu quero dar de presente para quem vai entrar na escola de avivamento, tá? Você vai ter acesso a 40 lives de avivamento com 70 resumos lindos, maravilhosos, certo? Vai ser outro bônus que eu vou te dar. Você vai ter acesso a uma masterclass, que vai ser um presente também, que vai ser a unção de Elias, tá? E todas as nossas aulas, da maioria, 97% das nossas aulas da Escola de Avivamento serão ao vivo, nas quintas e no sábado. No mês de dezembro teremos aulas ao vivo. Tem uma surpresa, um bônus surpresa, que vai ser avassalador. Vocês só vão ficar sabendo perto do tempo, tá? Pra mim é a coisa mais sobrenatural que eu já fiz, mais expansiva, tá? Tem muita coisa boa nessa escola. Vai ter muita exercícios, tá? Então a tarefa de vocês, elas não vão ser muitas tarefas escritas, vão ser tarefas de fazer. Serão atos proféticos, vai ser algo assim sobrenatural, tá bom? Certo? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Se preparem, tá? Que vai ser algo tremendo, vai ser algo sobrenatural. Gente, deixa eu falar para vocês, dia 14 e dia 15 eu vou estar em Itaúba fazendo uma conferência profética. É a porção dobrada, né? Como que é o nome, amor? O derramar da porção, o derramar da dupla honra. Agora esqueci o nome, mas vai ser lá na igreja, a inauguração do templo da pastora Ellen, vai ser poderosa. Últimas vagas, você não fez sua inscrição, faça, tá? Depois eu vou fixar aqui no meu perfil, certo? Para você ver. Vai ser em Itaúba. O derramar da porção dobrada. Vou estar 2 dias ministrando. Vai ser algo assim impactante. Vai ser algo avassalador, tá? Então, você faça a sua inscrição. Vocês sabem que eu não faço agenda com a igreja, mas como a pastora Ellen é a nossa filha espiritual, eu vou estar ali. Eu não sei o valor da inscrição, você sabe, Nani, o valor da inscrição lá? Mas você se prepare, que a pastora Ellen é caprichosa. Provavelmente vai ter alguma... O filho da pastora Ellen tá na live. Adeus, filhos da pastora Ellen. Vai ter o Rodrigo Ferreira, um filho. Provavelmente vai ter alguma coisa muito gostosa para vocês comerem. Pastora Ellen, ela é de excelência, ela é caprichosa, ela é maravilhosa. Vocês não têm noção. É no Mato Grosso. Olha, gente, R$100. E eu vou falar uma coisa para você, pastora Ellen. Vocês vão... Pensa num templo lindo que está sendo, com ar-condicionado. Vocês vão ter um lugar... Não, vocês não estão entendendo o que Deus vai fazer. Baracachalaroros. Começa às 19h30, certo?
eu não sei certinho, vocês têm que ver certinho, eu só sei que é dia 14 e dia 15 de dezembro, tá? Pastora Ellen é fartura pura, igual o profeta Frederico tá falando aí. Gente, vocês não estão entendendo. Vocês vão viver 2 dias sobrenaturais com a pastora Ellen, tá? Mas eu já falei demais, tá? Eu sei que vocês querem almoçar. Amanhã tem uma live poderosa, tem uma live avassaladora. Se preparem para o que Deus tem para amanhã. Estejam orando pela minha vida. Quarta-feira eu entro no meu retiro 7 dias com Deus, tá? Vai ser poderoso o que eu vou viver com o Senhor. Eu tenho certeza que você também vai viver algo sobrenatural. Amo vocês, amém? Beijo, beijo, beijo no seu coração.